Bem, esse primeiro vídeo vai ser sobre a independência do Brasil e eu vou explicar do meu melhor jeito em como o Brasil ficou independente. Bem, é importante botar em contexto como era o Brasil antes da independência. Era uma colônia de Portugal desde o ano de 1500, quando Pedro Álvares chegou, e essencialmente era a técnica das monarquias Portugal e Espanha de fazer clones de extração. Ou seja, não tinha muito objetivo além de extrair os minerais que estavam ali. E com isso não tinha muito o que desenvolver no Brasil, por isso que tinha uma infraestrutura muito pobre, nenhuma rua, todas as ruas eram de terra, não tinha nenhuma infraestrutura civil praticamente, pois era só servir para se extrair. Houve movimentos de independência antes do Brasil se tornar independente, e ele se desenvolveu principalmente por causa das insatisfações que as elites locais de cada estado, ou no caso província, estavam tendo, que eram causadas como impostos, o sistema colonial não priorizava eles, priorizava aqueles que estavam lá em Lisboa. E com isso, essas revoltas, esses movimentos desenvolveram um caráter regionalista e republicano, ou seja, eles queriam que apenas aquela região fosse independente. Por exemplo, em Confidência Mineira, queria que apenas que Minas Gerais fosse independente. A Conjugação Baiana queria que apenas a Bahia se tornasse independente. E a Revolução Pernambucana queria que apenas Pernambuco esteja independente. E todos esses eram em caráter republicano, ou seja, eles queriam estabelecer repúblicas. E isso estava se sendo inspirado por causa do pensamento iluminista e dos ideais da Revolução Francesa que estavam rolando naquela época. E, bem, essas revoltas foram praticamente encerradas muito rapidamente pela coroa portuguesa. Eles conseguiram derrotar os rebeldes muito rápido. E isso principalmente que eles não tinham apoio popular, não tinham uma causa, assim, eram muito desorganizados. As primeiras mudanças começaram a ocorrer por causa das guerras napoleônicas que estavam rolando lá na Europa. Basicamente, o Império Francês do Napoleão estava invadindo todo o mundo. E daí ele queria derrotar a Inglaterra. Só que para isso ele decidiu estabelecer o bloqueio continental, que seria um bloqueio que diz que nenhuma nação europeia pode entrar em comércio com a Inglaterra. Só que Portugal desobedeceu tal bloqueio, principalmente que Portugal tinha uma aliança muito antiga com a Inglaterra e eles eram aliados. Sem contar que, caso Portugal parasse de fazer comércio com a Inglaterra, o país ia quebrar, porque eles tinham a maior nível de comércio, a maior nível de parceria econômica com o Reino Unido. Então Portugal não segue o bloqueio. Com isso, a França invade Portugal e Lisboa acaba caindo em 1807. E o padrão do Napoleão é que toda vez que ele conquistava um reino, ele ia lá e tirava o rei, o monarca que estava naquele lugar e botam um mesmo dele, assim. E temendo isso, Portugal, a família real, decidiu sair do Brasil e tomar exílio no Brasil, ou seja, na prática, eles fugiram. E com a chegada da coroa portuguesa, houve algumas reformas no Brasil. Já que eles estavam comandando agora uma família real europeia, eles precisavam melhorar o Brasil. Eles modernizaram o Rio de Janeiro, eles fizeram umas estradas de terra, virarem de pedra. Eles praticamente fizeram com que o Brasil ficasse bem mais avançado do que era como colônia. E com isso, é, Dom João, que era o Dom João VI, que era o regente de Portugal da época, ele decidiu que já estava na hora do Império evoluir, se tornar uma entidade mais federal. Em vez de estar 100% centrado em Portugal, o Brasil ia ter o mesmo nível de autonomia, ter o mesmo nível de poder. Então, ele cria em 1815 o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves.
que é tipo parecido com o nosso Reino Unido, que tem a Inglaterra e a Escócia. Eles ainda são submissos à Inglaterra, só que tecnicamente eles têm certo nível de autonomia, eles podem decidir coisas pequenas. Essencialmente é a mesma coisa aqui nesse caso. O Brasil teria a mesma autoridade que Portugal. E a capital seria o Rio de Janeiro. Então seria a primeira e única vez no qual o império seria administrado de uma capital da colônia. E as coisas estavam piorando lá na Europa, porque a guerra tinha acabado em 1815, só que os ideais da Revolução Francesa não pararam. E com isso, alguns membros do parlamento português, alguns soldados, ficaram revoltados demais e iniciaram a Revolução Liberal do Porto em 1820, que estava rolando lá em Portugal, e com isso eles conseguiram ganhar poder facilmente. Entre as demandas deles é uma constituição que é limitar o poder do rei e que o Brasil voltasse ao status de colônia, já que o Brasil era muito importante para Portugal por causa dos recursos. Então, o país que estava muito quebrado precisava de volta esses recursos. E com isso, os direitos de extração, que o Reino Unido não permitia. O Reino Unido trouxe com que eles pudessem tiver comércio justo com a Inglaterra, em vez de apenas Portugal. O Brasil podia exportar para mais países. E para isso, para a dissolução do Reino Unido, as cortes portuguesas precisavam que o Dom João voltasse para Lisboa para assinar a Constituição. Dom João, depois de um pouquinho de encheção de saco, ele volta para Lisboa, mas ele acaba deixando o filho dele, Dom Pedro, aqui no Brasil como príncipe regente, para assegurar alguns direitos do Brasil. Daí, as cortes portuguesas começam a ter suas disputas com Dom Pedro, já que ele não quer voltar para Portugal. O Dom Pedro, também conhecido como Pedro de Alcântara, Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon, nasceu em 12 de outubro de 1798 no Palácio Real de Queluz. Bem, junto com sua família, ele se exilou no Brasil quando era criança e começou a se acostumar com o que estava tendo aqui. Com a declaração do Reino Unido, ele se acostumou com a autonomia do Brasil. Então, com isso, ele também ficou muito próximo do Brasil. Ele acreditava que, por causa da importância econômica do Brasil, os brasileiros deviam ter mais direitos dentro do império, eles deviam ter um poder mais de decisão. E com isso, eles se aliam muito com as elites locais do Brasil, aquelas mesmas elites que ainda estavam insatisfeitas com a política de administração colonial de Portugal. Entre eles é um tal de José Bonifácio, que era um cara de São Paulo que estava tendo esses mesmos problemas. Ele fica amigo de Dom Pedro com exatamente isso. A personalidade dele era extremamente extrovertida. Ele era um homem muito emocional e às vezes agia por impulso, mas era carismático e ele sabia falar com o público. Alguns diziam que ele era muito bonito, outros muito feio. E em 1817, ele acaba se casando com a Maria Leopoldina, que era uma membro da Casa Real Austríaca, a Casa de Habsburgo, que era uma das casas mais prestigiadas da Europa. Era uma das mais famosas, era uma das mais poderosas. E a Maria Leopoldina era uma mulher extremamente inteligente, especialmente para uma mulher na época. Ela gostava de biologia, de teatro, ela estudava plantas, ela estudava muitas coisas. Então, quando ela veio para o Brasil para se casar com Dom Pedro, ela ficou fascinada com o estilo de vida tropical, extremamente nunca antes visto para uma mente europeia. É importante notar que o Dom Pedro, como muitos outros homens da época, possuíam amantes. Em alguns casos, ele era bem visível com as amantes. Então, isso deixa aí um pouquinho especial dos outros homens. Era muito óbvio que ele estava tendo outros afazeres. E com essa disputa toda entre as cortes portuguesas e ele decide tomar uma ação. Com o pai dele já rei lá em Portugal, ele decide que ele vai ficar no Brasil. Ele declara isso no dia do fico, dia 9 de janeiro. E tudo se culmina para o Grito do Ipiranga,
algum tempo, as tensões estavam aumentando entre as elites locais do Brasil e as cortes portuguesas. Então, Dom Pedro, ele não queria independência, mas ele queria evitar com que houvesse muita violência e ele queria que apenas o Brasil tivesse mais autonomia entre Portugal. Então, ele passava esse tempo que ele estava no Brasil viajando nas províncias, ele conversava com as elites, ele mandava cartas para Lisboa, para o pai, na esperança que isso fosse mudar alguma coisa. Em agosto de 1822, ele faz uma viagem para São Paulo para ter uma reunião com as elites do local. E, enquanto isso, lá no Rio de Janeiro, que era o centro de administração, a Maria Leopoldina ficava encarregada de fazer os afazeres do príncipe regente, já que ele estava viajando. E ela vai para uma fazenda e lá tem uma reunião com os ministros, com as elites do Brasil também. E lá eles percebem que não tem o que fazer. Portugal vai vir atrás de nós. A gente tem que votar por independência. E lembrando que isso estava rolando em uma época de independência em todas as Américas. Estava tendo independência na Colômbia, no México, na Argentina, no Peru. Então, isso seria a melhor forma assim de declarar, enquanto ainda estava tendo toda aquela bagunça. E daí, enquanto a Maria Leopoldina já resolve declarar a independência, o Dom Pedro, no dia 7, ele sai de São Paulo e ele vai de volta para o Rio de Janeiro, começando por Santos. E daí, na caravana dele, tinha apenas alguns homens, então ele acaba recebendo 3 cartas. A primeira das cortes portuguesas, que é basicamente mandando ele voltar, senão eles vão tirar os títulos dele. A segunda é a da Leopoldina, que ela escreveu da Fazenda, que ela tá falando pro marido para ele tomar ação, para ele ser homem e fazer a coisa certa. No caso, ela quis dizer declarar a independência do Brasil. E daí a terceira é do amigo dele, do José Bonifácio, que ele fala que, pô, eu provavelmente vou ser preso se você não agir. Então, a não ser que você queira que eu seja morto, é bom você fazer alguma coisa, é bom você tomar uma atitude. Então, o Dom Pedro nota, nossa, todos os meus aliados estão falando para eu declarar a independência. E as cortes não querem saber de nenhum papo de negociação. Então, eu vou tomar a decisão. Eu vou declarar a independência do Brasil. Com o que acaba rolando no Rio Ipiranga, que declara a independência ou morte, isso acaba tendo umas consequências. O Brasil se torna independente, não oficialmente, é claro, pois Portugal não ia só deixar a maior colônia deles assim ir embora. Então eles tinham muitos soldados em algumas regiões costeiras e uns pontos estratégicos no Rio Amazonas e na Cisplatina. Então a Guerra de Independência do Brasil não possuiu batalhas em campos de grande escala que se imagina numa guerra convencionalmente. Foi mais uma guerra assim de que os portugueses estão em tal posição, então os brasileiros iam lá e cercavam a posição e esperavam que os portugueses saíssem ou se rendessem. E daí ficava assim por uns anos, assim, porque não tinha muito com o que fazer. Era isso ou engajamento naval, ou seja, os navios batalhavam no Atlântico. Teve algumas batalhas importantes e o Brasil acabou ganhando, especialmente porque Portugal não tinha o dinheiro para continuar a guerra e não tinha motivação para continuar a guerra. Então, imediato é que o Dom Pedro é proclamado imperador no dia 12 de outubro de 1822. Agora, o motivo de uma monarquia é porque é só olhar para o exemplo das América Espanhola. Eles estavam declarando repúblicas em movimentos regionalistas, como estava rolando antes da independência. E esses novos países estavam muito pobres, eles não estavam funcionando direito e estavam em guerra civil praticamente. Então o Brasil precisava de uma figura centralizadora, uma figura única que poderia unir o país todo. Nesse caso, Dom Pedro foi o único escolhido, pois ele era aquele que tinha a maior capacidade de fazer isso. E já que ele era de uma família real, era natural que coroassem ele como imperador. E, em vez de rei, eles escolhiam o imperador principalmente, pois em Portugal eles tinham um rei.
imperador é um título maior que rei. Então, tendo esse título, faria de certa forma com que eles estivessem acima de Portugal. O Dom Pedro é coroado no Rio de Janeiro, dia 1º de dezembro, e a Guerra de Independência acaba na prática quando os portugueses são expulsos em março de 24. Só que Portugal apenas renunciaria, oficialmente o Brasil reconheceria que eles perderam o Brasil no Tratado do Rio de Janeiro. E o Brasil pagaria uma indenização de volta a Portugal. E com isso, na prática, o processo de independência acabou. O próximo vídeo vai falar sobre o primeiro reinado do Dom Pedro e como ele passa esses 6 anos desde a independência oficial tentando estabilizar o Brasil, prevenir que ele entre em colapso. Bem, isso é tudo. Vejo vocês no próximo vídeo.